Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Siqueira, sou um Salesforce MVP brasileiro, baseado aqui em Tampa, Flórida. E quero agradecer a todo mundo que tomou o tempo hoje, ainda mais numa situação difícil como a gente está aí, todo mundo isolado, tentando trabalhar de casa e tal. E esse evento, MVP Office Hours, é um evento que acontece a última quinta-feira do mês, tá? E, apesar do nome ser MVP Office Hours, por que esse nome MVP Office Hours? MVP é um reconhecimento que a Salesforce dá para pessoas ao redor do mundo. Então, no momento, existem 262, se eu não me engano, e foi um evento que os Salesforce MVPs começaram a promover isso. Então, existe aquela ideia de que quem é MVP sabe tudo. Não necessariamente. Eu não sei tudo, muito pelo contrário, eu sei pouco, mas estou bem ativo dentro da comunidade. Então, o MVP oficial em inglês foi o que começou, e no final de 2017 me perguntaram se eu tinha interesse. E eu venho fazendo, porque eu acho que a comunidade brasileira é grande, tá? O pessoal às vezes não participa, mas é grande, e a gente tem que se focar em qualidade, do pessoal que participa, não em quantidade. Quando eu digo qualidade, não é pessoal que tem 20 certificações, é pessoal que realmente está focado em aprender, em compartilhar. Então, como eu disse, acontece a última quinta-feira do mês. As informações a gente tem aqui, você pode procurar no Twitter, @MVPoficial, português. O meu Twitter está aqui, @AKCarioca. Esse link aqui é da nossa comunidade, na comunidade Trailblazer Sucesso, da Salesforce. Então, muitas vezes as pessoas não sabem onde perguntar, você pode chegar lá e perguntar, fazer pergunta, e a gente tenta responder da melhor forma possível. Tá? Tem um outro aqui também, que é o MVP Oficial Info, que é no geral de todas as comunidades MVP Oficiais, e aqui o nosso canal YouTube, ou seja, depois que a gente terminar esse evento hoje, a gente discute, grava, faz tudo, e mais tarde eu posto isso na comunidade, assim como eu posto também através do Twitter, tá? Através do meu LinkedIn, e coloco isso no canal MVP Oficial Português do YouTube. Então, o que a gente faz? Esses links aqui, são links de todos os eventos que a Salesforce promove ao redor do mundo. Agora, mais do que nunca, ela está promovendo geral, porque não tem nenhuma coisa assim pessoal. Outro link importante é o dos calendários do grupo chamado Customer Success, que são tipo webinars assim, bem rápidos, tipo coisas de 1 hora, meia hora, 45 minutos. Essa semana mesmo eu estava correndo um no Brasil, que, se eu não me engano, acho que é o Fabrício Maia, que está promovendo um de arquitetura. Então, esses tipos de eventos você pode ver nesse link. Esse outro link são os eventos patrocinados pelo grupo Trailhead, ou seja, está rolando uma campanha agora de Certification Day, que você consegue pegar vários treinamentos, certificações aí por um preço bem barato, bem em conta. E esses eventos Dreaming, eu coloquei aqui, eventos presenciais cancelados, e alguns estão sendo oferecidos virtual. Geralmente, nesses eventos nossos aqui, uma vez por mês, eu coloco aqui o nome dos eventos que estão rolando em eventos presenciais. Mas com esse lance de social distance, do pessoal não estar se encontrando, então vocês podem dar uma olhada aqui nesse link aqui, justamente os eventos que são realizados pela comunidade. Ou seja, um evento Dreaming é um evento criado pelos user groups, tipo o user group aí de Recife, o outro de Belo Horizonte, o outro de Vitória, o outro de Porto Alegre. Esses são os eventos criados pelos grupos. A Salesforce não colabora de forma nenhuma, pelo menos infraestrutura ou de grana, eles não fazem nada. A única coisa que eles fazem é mandar uns swags, uns brindes, e mandam alguém da Salesforce, alguém, de repente, local, 1 ou 2 pessoas, para abrir o evento. Esses eventos, em média, são entre 1 dia e 2 dias.
Então, tem uma pessoa da Salesforce que abre o evento, faz a palestra inicial, e no final tem uma pessoa da Salesforce que termina o evento. Tá? Mas, como estamos vendo esses eventos, esses lances aí de corona, não está rolando. Então, se vocês quiserem saber de eventos virtuais, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui nesse Trailhead. Ontem mesmo, teve um evento aqui em Tampa, onde é que eu moro, tem o Tampa Developers User Group, ao qual eu sou o líder, e nós tivemos um evento virtual sobre DevOps. Né? Então, o que acontece? É por aí. Esses são os tipos de links que vocês encontram aqui para dar mais informações, para vocês estarem mais conectados, mais envolvidos aí na comunidade Salesforce. É como eu disse, o evento acontece a última quinta-feira do mês, o próximo será dia 28 de maio. Se vocês estão aqui é porque vocês conseguiram se registrar, podem repassar esse link aqui para os amigos, se gostarem, e para quem não pôde participar. Essa é uma discussão aberta de perguntas e respostas, onde todos participam, ou seja, não tem aquela coisa, eu tenho vergonha, minha pergunta é difícil, minha pergunta é simples, o pessoal vai rir de mim. Não existe isso. Tá? O respeito é uma coisa assim, primordial. Então, a gente recebe todas as perguntas aí do jeito que elas vêm. A gente está gravando, né? E vai ser compartilhado, como eu disse, vai ser compartilhado depois na comunidade, no YouTube e no Twitter. Então, pelo fato de que a gente está gravando, se você tiver, já vou dizer até aqui embaixo, você pode compartilhar a sua tela se necessário, mas tome cuidado com o que você vai compartilhar, para você não compartilhar uma coisa assim privada, tipo, né, você está aí no trabalho, está na tela, está na org de seu trabalho, e você está com dados confidenciais, tipo nome, endereço, essas coisas. Então, na hora que você for, se você quiser compartilhar a sua tela para explicar um problema que você está tendo ou para explicar uma dica que você queira compartilhar, você faça assim, a gente compartilha, mas tome cuidado com o que você está fazendo. Eu peço, por favor, que desliguem o seu microfone para não ficar dando eco. Tá? Para fazer alguma pergunta ou sugerir alguma coisa, você levanta a sua mão no chat. O chat é bastante importante. Se você quiser fazer pergunta enquanto eu ou outra pessoa está falando, você pode botar a pergunta no chat. Muitas vezes as pessoas vão, então lá vem a pergunta e já dão a resposta, colaboram. Tá? E se você vai querer falar, você vai levantar a sua mão para fazer alguma pergunta ou comentário, você, por favor, se apresente. Não precisa fazer o teu currículo, né, onde é que você estudou o ginásio, qual é a sua cor favorita, mas pelo menos, olha, esse é meu nome, eu sou de tal cidade, trabalho há tanto tempo com Salesforce, essa é a minha empresa e a minha pergunta, o meu comentário é tal. Beleza? Como eu disse antes, esse MVP é uma coisa global. O MVP oficial em inglês, para quem quer praticar o inglês, para quem se sente à vontade no inglês, é a primeira e terceira sexta-feira do mês. Então, por qualquer carga d'água, está rolando amanhã. É o primeiro do mês, está rolando aqui de inglês. O EMEA é da Europa. Isso aí é a critério deles. Quando eles decidem fazer, não é uma coisa certa, não tem muita frequência. Mesma coisa com a APAC, que seria a Austrália, né, Nova Zelândia, Índia e tal. Os hashtags que a gente costuma colocar, né, seja na comunidade, seja no Twitter, no LinkedIn, qualquer mídia social, MVP Oficial Português, Aprendendo Juntos e Falamos Português. Ok? Alguma dúvida, algum comentário por enquanto? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém com a mão levantada, alguma coisa. Bom, não estou vendo ninguém com a mão levantada por enquanto. Então, vamos para o próximo slide. Tá, então, qual é o assunto de hoje, né? O que eu coloquei, que eu anunciei com o anúncio de hoje, seria sobre DevOps. Então, vamos ver o que temos aqui de DevOps. Se eu for no Google, vamos perguntar no Google o que é DevOps. Antes que eu pergunte ao Google, alguém sabe me dizer o que é DevOps? Pode levantar a mão, pode desbloquear, ligar o microfone e dizer, dar uma definição do que é DevOps.
Ninguém, gente? A gente temos 14, 15 pessoas no call. Será que ninguém se habilita? Eu vejo gente aí que acabou de pegar a certificação. Está aqui, é o Vitor. Vamos lá, Vitor. Vitor, o que você diz de o que é DevOps para você? Bom, primeiramente, boa noite, sou o Vitor, né? Acabei de participar da Academia Salesforce, lá da empresa Capgemini. Sou desenvolvedor júnior, né? Funcional e de código. DevOps seria mesmo o controle do código, né? Não só de código. DevOps, na forma mais geral, é uma maneira mais ágil de trabalhar, principalmente com práticas ágeis, de organizar o seu sistema, organizar operações. Por isso, essa junção de palavra de desenvolvimento com operações, né? E é uma maneira mais eficaz da gente trabalhar automatizando tarefas, né? Automatizando coisas. Principalmente a automatização, digamos assim, é o coração do DevOps, né? Bom, esse é o meu entendimento geral de DevOps. Beleza, Obrigado. ótimo. Alguém mais? Vamos lá, pessoal. Alguém mais? Participação. Estou vendo nenhuma mãozinha aqui levantada. Tudo bem, gostei. Vitor, né? Vitor, ótima a sua explicação. Vamos ver aqui o que o Google diz para a gente. What's DevOps? Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. Dependendo de que você procurar, você vai encontrar várias definições. O que é DevOps? Dev comes from, what is an Agile Software Development? E quais são os desafios, né, de DevOps, o que o DevOps resolve, né? Cenário específico antes de você ter o DevOps, qual os objetivos do DevOps, cenário, de novo, depois, antes do DevOps, onde está você na tua trajetória, né, do DevOps, quais são as fases, né, do DevOps, maturidade, né, waterfall, tal, continuous integration, tal. Tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, dar uma dica de o que eu consigo fazer aqui. Conseguem ver minha tela? Continua a minha tela no ar? Vitor, consegue ver minha tela? Consigo sim. Tá, eu pergunto, gente, porque você sabe, numa troca, eu estou num PC, tenho uma segunda tela, então eu estou sozinho, então desculpa isso aí, isso é a realidade, você fazer uma coisa sozinho, tá? Antes de mais nada, um full disclaimer para que o pessoal não entenda bem. Eu trabalho para uma empresa que tem uma solução de DevOps, tá? Então, o intuito dessa apresentação aqui hoje não é uma apresentação de marketing, porque não, isso vai contra os princípios do programa MVP Office Hours, tá? Então, eu estou usando uns slides aqui da minha companhia, com permissão da companhia, mas vocês sintam-se à vontade para procurar, para pesquisar outras opções que vocês acharem necessárias para vocês de DevOps, tá? Então, como a gente está falando em termos de Salesforce, é claro que o foco hoje é DevOps para Salesforce, mas não se sintam, né, assim, naquela, pô, mas ele falou Copado, não. Copado, o nome vai estar aqui, mas é simplesmente a empresa que eu trabalho e é um material que eu estou usando. Mas a visão geral que eu vou dar aqui é em relação ao que é DevOps em cima de Salesforce. Ok? Então, por que o DevOps e próximos passos? O que acontece? A Salesforce, como todo mundo sabe, realmente aumenta a produtividade. Tá? Então, o que é uma nuvem que está crescendo, né? 7 vezes mais rápido do que o restante de TI. Então, quando você adopta o Salesforce, o que acontece aqui? Isso aqui são números de mercado, não é um número que
eu ou a minha empresa criou. Isso aqui são realmente realidades que a gente pega no mercado. Você aumenta 20,66%, melhora no time to market. O que é o time to market? É o tempo que você leva de você desenvolver alguma coisa e você botar disponível no mercado. Ou seja, no caso de Salesforce, é você estar desenvolvendo uma aplicação nova, um projetinho aí novo, e quanto tempo demora para você, né, fazer isso. Então, o aumento de produtividade é realmente grande. Outro número importante é incremento no crescimento da empresa. Você tem mais projetos que são entregues em produção, melhor performance para a companhia, porque começa a tomar, a utilizar esses sistemas, né? E os negócios aumentam. Tá? E também aqui um aumento na eficiência dos processos, porque os sistemas existem, foram feitos com rapidez, foram feitos de maneiras ágeis, então aumenta a produtividade. E o que cai aqui? É a redução dos custos operacionais, porque você tem uma plataforma como a Salesforce, onde o desenvolvimento é mais fácil, né? Praticamente você consegue fazer muita coisa. Eu não vou dizer que você faz tudo, mas boa parte você consegue fazer só com point and click, ou seja, você não precisa necessariamente programar. Tá? Então, você reduz esses gastos operacionais, reduz os gastos com o pessoal da equipe de TI e redução na manutenção também disso, né? Você criou uma aplicação, a aplicação foi bem feita, você reduz essa manutenção do que uma coisa que foi feita assim rápido. Então você fez muito rápido, apressado, come cru e quente. Então quando você faz você desenha uma aplicação e faz essa implementação bem feita, com testes, com integração, tudo isso, esses custos de manutenção ele realmente vão se reduzir, porque, né, existe um ditado em inglês que diz measure twice, cut once, ou seja, tome a medida 2 vezes, mas corte somente uma vez. Né? Você vai cortar um pedaço de pano para fazer uma roupa, você cortou uma vez, não tem como voltar atrás. Então, essa redução que a gente fala aqui é justamente de você desenhar a tua aplicação, fazer testes, bons testes, qualidade de testes, para que a manutenção ela se reduza. Isso aqui é o que vem acontecendo com a Salesforce, né? Tem algo ocorrendo, um novo fenômeno global em transformação digital. Isso aqui foi o Keith Block, que era o co-CEO da Salesforce, né? E é o que vem acontecendo. A Salesforce vem crescendo assim exponencialmente, tá? E de ano a ano, esses são os números que, sabe, você vê aí no mercado. Isso não é só a nível dos Estados Unidos, é a nível mundial. O Brasil mesmo é um lugar que está assim, crescendo demais. Tá? O que acontece? Aí a gente começa a pensar, né, no fator de DevOps, no fator de as equipes. Né? O que são as equipes? Aquelas que constroem sua organização, constroem sua empresa. Então, essas equipes de desenvolvimento, elas exercem uma influência enorme na sua organização, ou seja, você tem uma equipe boa quando eu digo não só tecnicamente, não é uma equipe que colabora um com o outro, um se ajuda, tipo, estamos juntos. Isso é primordial para que você funcione. Tá? Então, é como o Vinícius tinha falado, Vinícius não, o Vitor, tinha falado antes, né? O DevOps é um processo de procedimentos ágeis, eficazes e tal. Isso, a base de uma equipe de TI é realmente os membros dessa equipe, né? Então, isso aqui é mais ou menos uma base para que você tenha um entendimento de como a equipe trabalha. Né? Então, suas equipes de desenvolvimento criam seus aplicativos suportam seus funcionários, seus funcionários dão suporte aos seus clientes. Ou seja, tudo que a gente falou nos slides anteriores. A Salesforce te dá velocidade, né? Ela te dá esse time to market, ou seja, você tem uma prioridade, fala assim, eu preciso de um projeto novo em 3 meses ou 2 meses e tal, a Salesforce te permite isso. Mas como é que você vai fazer isso de uma forma ordenada, estruturada, educada, que você possa monitorar, que você possa ver, né, fazer um gerenciamento de projetos, gerenciamento de qualidade. Como é que você faz isso tudo? É com as equipes e com alguns pontos que a gente vai falar mais adiante, que são partes do DevOps. Gente, eu estou falando rápido ou está de bom tamanho? Alguém aí pode comentar? Vitor? Por mim tá legal, por mim tá ótimo.
Tá? Bruna? Eduardo? Tá bom. Pode ir nesse ritmo, tá ótimo. Tá. Obrigado, então, gente. Qualquer coisa, vocês deem um toque aí. O que acontece? Aqui é que a gente começa a realmente ver o fator DevOps. Tá? O DevOps possibilita que você opere as pessoas com mais rapidez e confiança. Então, esse lado aqui é tudo aquilo que eu falei antes, que a Salesforce é excelente, é uma beleza e tal. Mas a gente quer chegar daqui para aqui, para o Go Live. O que acontece? Esse espaço, esse gap aqui, é justamente o que a Salesforce não oferece. Você pode falar, mas tem DX. DX oferece alguma coisa, mas o DX ele oferece assim, um tipo de version control, mas não oferece um ambiente ágil. O DX é CLI, não é uma coisa de command line, não é uma coisa de point and click, né, mais declarativa, como a gente está acostumado a trabalhar no Salesforce. Então, o pessoal que está acostumado a trabalhar no Salesforce, vê o que você vê. Você vê uma oportunidade, você vê uma conta, você vê um contato, você vê um relatório, você vê um painel, né, o dashboard. Então, o que o DevOps vem preencher aqui, no caso do Salesforce, é justamente isso aqui. As necessidades de DevOps do Salesforce. Processo estruturado de lançamento ou release. Você não tem. Se você usa Change Set, é a única coisa que você sabe fazer ali. Se você usa outra ferramenta, tipo Ants, ou você vai usar um package, não tem muita flexibilidade. Repositórios de controle de versão. O que você usa? Eu falo com o pessoal que é admin, o pessoal fala assim, eu não tenho controle de versão. O pessoal que é developer até pode usar Git por detrás dos panos, mas e o admin? Né? Então, não tem controle de versão. Teste e implementações automatizados. Como é que você faz isso? Por exemplo, pessoal quando você faz um relatório, você faz teste, mas um relatório não necessariamente atualiza nada. Né? Então, se você faz um relatório, você joga isso na produção e o usuário fala assim, o relatório está errado, tudo bem, é uma pena, você volta com esse teu relatório para o teu ambiente sandbox e conserta. Agora, e se você muda, você faz uma implementação de código, né? Você vai fazer uma implementação aí de um Apex Trigger, de um Apex Class, né? Um Light Web Component, e você faz um teste mal feito ou nem faz, e joga isso na produção, na primeira vez que isso aí roda, o que acontece? Dá uma bomba, sabe? Deleta um montão de coisas, olha você aí complicado. Então, o DevOps é uma coisa que ele é uma das regras, é que você tenha testes e implementações automatizados. E esses testes, você pode botar ele na mão, né? Você mesmo fazer na munheca, vai ali, vamos testar um código aqui, Apex, ou você pode pegar uma ferramenta que, nesse ambiente DevOps, o objetivo é que, no final das contas, essas coisas sejam todas automatizadas, ou seja, você criou uma classe numa sandbox número 1, e você fala assim, olha, eu terminei aqui meu testezinho aqui, furrequinha meu, tá beleza. A partir do momento que você diz tá beleza, você dá um commit ali no teu ambiente, um ambiente de DevOps otimizado, excelente, né, assim que a gente sonharia, ele iria praticamente pegar esse teu Apex, esse teu código aí, iria fazer testes nele. Quem trabalha como developer sabe o que é code coverage, né? Você, para entrar na produção, você tem que ter pelo menos 75% ou 85%, se eu não me engano. Então, você tem que fazer esses testes. Tá? Esses testes você pode fazer eles manualmente, ou o ideal seria que o teu ambiente DevOps fizesse esses testes automaticamente para você. Ou seja, então, se você tem aí uma pipeline que você, olha, eu tenho várias sandbox, de sandbox eu jogo para integration, né, para integração, depois para o UAT, que seria um teste final, e daí eu jogo para produção. Que maravilha que não seria se isso tudo fosse automatizado. Dá para ser? Dá. Isso é o chamado Continuous Integration. Continuous Integration é você conseguir movimentar os teus metadados, movimentar as tuas mudanças, né? Mudança de código, mudança de objetos, de um sandbox para outro. Esse é o Continuous Integration. E o Continuous Deployment é justamente que você consiga fazer isso a nível de produção. Então, geralmente, hoje,
num ambiente normal, a pessoa fala assim, a gente implementa coisa em produção uma vez no mês ou a cada 2 semanas. Com o DevOps, o objetivo é que você esteja apto a fazer isso o mais rápido possível, seja por hora, seja por minuto. Por minuto fica difícil, mas assim, pelo menos uma vez ao mês, uma vez ao dia, quantas vezes forem necessárias. Tá? Deixa eu ver alguém. Alguém está perguntando alguma coisa aqui no chat. Vamos ver o que está rolando aqui no chat rapidinho. Gente, eu não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu ver aqui. Tá, no chat, tá. Deixa eu ver aqui. Quando começou nesse mundo... Tá, pergunta do André Santos. Quando começou nesse mundo Salesforce, alguma dica fundamental para quem está começando a ir longe? Tá, essa é a pergunta do André Santos. André, boa pergunta, tá? Porque uma coisa que a gente tem que assumir, nem todo mundo que vem ao MVP oficial português ou outros é pessoa que tem experiência. Então, o que eu recomendo, primeiro, participe desse evento nosso. Uma vez por mês, a gente está aqui. Segundo, procure um grupo local, tá? Da cidade onde você mora. Se não existe um grupo local, procure um grupo virtual. Se você mora em São Paulo, capital, eu sei que tem grupo, mas você não encontra um, cara, tenta entrar no grupo de Joinville, tenta entrar no grupo de Porto Alegre, porque aí você faz eventos virtuais. Outra coisa bastante importante é você estar na comunidade Sucesso Trailblazer, onde tem vários grupos virtuais lá, o pessoal pergunta, responde. Tem um grupo chamado Sucesso Português, que o pessoal participa bastante, e entrar no Trailhead, né? Que é justamente onde você aprende aí, é um ambiente gratuito, e que você pega as badges, aí você começa a pegar aí as manhas, né, de estudo, de como fazer as coisas, né? E é por aí. Então, você tem que se engajar. Engaja também em redes sociais, LinkedIn, vê quem você começa a seguir as pessoas, Twitter e assim por diante. Beleza? Obrigado aí pela Beleza. pergunta, André. Vamos voltar aqui. Outra coisa que eu estava falando, os testes e implementações automatizados. Uma outra coisa que é primordial no DevOps é manter as organizações e sandbox sincronizados. Quem está acostumado a trabalhar com Salesforce sabe que você tem sandbox. O que é o sandbox? Sandbox é um ambiente bem menor, tá? Que você usa justamente para teste. Então, quando você cria uma sandbox, você cria o sandbox geralmente, você não precisa sempre, mas geralmente você vai criar o sandbox a partir do teu ambiente de produção. Então, o que acontece? Você pega a produção e copia todo o teu sistema, né, o teu metadados, né, teus códigos, e você copia para esse ambiente, onde você vai chegar e vai fazer as suas manutenções, suas mudanças, seus desenvolvimentos. Tá? Então, tem vários tipos de sandbox. Tem o sandbox normal, que é o developer, que é você ali sozinho. Você tem o Pro, que o Pro já te permite que você tenha uma parcela de dados, né, da produção, e você tem o sandbox aí, que é o developer, que é o full, que realmente é uma cópia fiel da produção de todos os dados. Para quem trabalha com Salesforce DX, existe um outro tipo de ambiente chamado Scratch.org. A diferença é que o Scratch.org é uma para cada pessoa, cada um tem a sua. Então, se você tem uma equipe de 20 pessoas, de developers, cada um tem a sua. É uma coisa rápida? É. O problema que eu vejo de você trabalhar com o Scratch.org é que o Scratch.org tem uma vida pequena, é de um mês. Então, se o teu processo, você está fazendo alguma coisa e o teu projeto demora mais de um mês, você tem complicações com isso. Tá? Então, quando a gente fala aqui Sandbox Synchronization, vamos supor que você tenha umas 10 sandbox aí, né, para a equipe de desenvolvimento. Você tenha, vindo para a direita, você tem uma de integração, e você, no final, ali tem a de produção. O que acontece? Carlos está na sandbox número 1, fazendo um relatório. Sei lá, o Vitor está lá na outra sandbox, fazendo mais um desenvolvimento lá. Tá? Charles, eu já vou liberar para você participar. Então, o que acontece? Eu vou e faço uma promoção de um relatório meu para a integração. O Charles faz e
pega um dashboard, tá? E o Vitor vai lá e coloca um objeto. Ou seja, essa integração vai ter tudo que a gente fez, mas o meu sandbox não vai ter a mesma coisa que os meus outros dois companheiros fizeram. Então, o que acontece? Com um ambiente opcional, um ambiente assim que a gente gostaria de ter, né, por excelência, seria em que essas sandboxes elas seriam sincronizadas. Se você hoje tem uma sandbox, você faz um refresh, acabou, você destrói tudo que está ali. Tá? Então, com uma ferramenta adequada, a metodologia, o processo de sandbox, o processo de DevOps, é que você possa manter todas os seus ambientes, sejam eles sandbox, produção e outros sandbox intermediários, que estejam sempre sincronizados para refletir tudo que foi feito por todo mundo da equipe. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, que o Charles acho que ele queria aqui fazer um comentário. Charles, é com você mesmo. Charles, pode falar. Charles Pereira? Charles, você tinha levantado a mão? Eu acho que o Charles está tendo problema com o microfone, então vamos continuar. Outra coisa que é importante no ambiente de DevOps é prevenir conflitos de merge. Por exemplo, eu estou trabalhando num Apex Class, né? No meu ambiente aqui de Dev1. Aí, o que acontece? O Vitor está trabalhando exatamente na mesma classe no ambiente Dev2. O que acontece aí? Um ambiente de DevOps, né? Um processo de DevOps, tem que justamente prevenir que existam esses conflitos. Pode até acontecer que eu esteja trabalhando e o Vitor, outra pessoa, mais 2 ou 3 pessoas estejam trabalhando exatamente no mesmo tipo de código. Mas na hora que a gente for tentar fazer um commit, né, salvar isso no ambiente Git, ou tentar mover isso para o ambiente de integração, qualquer que seja o ambiente, a gente tem que ter ferramentas, tem que ter processos que falem assim, olha, tem conflito aqui, quem é que está mandando nisso aqui? Porque está todo mundo igual, tentando mudar a mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece demais, né? Demais em ambientes de trabalho. Ferramentas colaborativas de desenvolvimento, então isso é uma coisa que o Vitor frisou bem, é um processo agile, tá? Então, nesse caso, geralmente, hoje todo mundo fala em user stories, né? Você está falando em Jira, está falando em Azure, então é bom que você consiga ter um processo, porque isso facilita a vida do business analyst, né? O analista de negócio, isso facilita a vida do arquiteto, do admin, do developer, uma pessoa que é um release manager, né? Aquela pessoa que fala assim, olha, tal dia, tal hora, a gente vai implementar as coisas em produção. Outra coisa importante que você tem que ter de DevOps, no caso Salesforce é um ambiente, mas você tem que ter integração com outros ambientes, com outras ferramentas de terceiros. Muita gente fala de Jenkins, né? Então tem coisas que você está fazendo dentro do teu ambiente de DevOps, né? Teu ambiente de Salesforce. Por exemplo, chega amanhã à noite, sexta-feira, a gente quer implementar um pacote novo, uma versão nova, um dashboard, alguma coisa. Regras básicas, você vai fazer um backup, né? Então, como é que você faz isso? Por essa forma aqui de você ter integração com outras ferramentas, o que a gente quer dizer com isso? Que você tem que ter procedimentos que, antes de você começar a fazer a sua implementação, você chegue e faça o seu backup, 2 tipos de backup. Backup de dados específicos mesmo, tipo nome, endereço, CPF, isso são dados, tá? E cópia de dados, metadados, ou seja, do seu produto. Isso seja cópia dos teus objetos, de todas as coisas que são programáticas, você copia isso, para que, né, você, caso na hora que você for fazer uma implementação as coisas deem errado, você está aqui com esses tipos de backup. E esse backup, de novo, você faz sempre um backup antes e depois. Antes, você faz o backup. Fez a tua implementação, testou na produção, a produção disse que está tudo bacana, faça um segundo backup para você ter sempre, né, ali o antes e depois, caso exista algum problema. Tá? E uma outra coisa bastante importante é garantir conformidade. O que é garantir conformidade? Você, através do DevOps,
você pode implementar, você deve implementar regras de testes as quais você proteja a identidade, não a identidade dos dados. Por exemplo, acho que foi 17 de abril ou maio do ano passado, ou junho, não me lembro quanto, teve o famoso Pardot Armageddon, ou seja, um belo dia, Salesforce tentou fazer algumas mudanças lá do Pardot, e no dia seguinte estava todo mundo com a permissão View All e Modify All. Foi uma coisa assim, faz uma semana, foi uma coisa complicadíssima. Então, o que acontece? Garantir conformidade é como se fosse você fazer uma regra de validação nos seus metadados. Por exemplo, você faz assim, olha, eu estou passando uma profile de admin, tá? Eu fiz umas mudanças no profile do admin aqui no Dev1 e vou passar isso para a produção. Só que eu quero me certificar que esses privilégios que o admin tem, somente ele vai ter, e não outras profiles vão ter, tipo essa que eu falei, né, de View All, Modify All. Uma outra conformidade que é bom você ver, por exemplo, você criou um campo novo chamado, sei lá, cartão de crédito, ou... me veio à cabeça foi o cartão de crédito, tá? Mas poderia ser dados médicos, que são coisas assim bastante confidenciais. Então, o que você faz? Você faz com que você cria essas regras aqui para garantir a conformidade, para que esses dados, esses campos, né? Você criou um campo novo chamado cartão de crédito, você criou um outro campo texto aí com 5.000 linhas, 5.000 caracteres, dizendo histórico hospitalar, alguma coisa assim. Isso é uma coisa extremamente privada. Então, isso é um metadado, né? O campo cartão de crédito é um metadado. O campo histórico médico é um metadado. O que você faz nessa conformidade aqui? O que você está fazendo? Você coloca validações para que nem todo mundo tenha acesso a esses campos, possam ver esses campos, possam ver o conteúdo desses campos, justamente para proteger a integridade dos dados que você está passando. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui sobre Belezinha. essa parte aqui do slide? Só sucesso. Beleza. O Charles tinha levantado a mão, que acho que ele tinha uma pergunta. Mas, gente, alguém mais quer fazer uma pergunta ou comentário, eu vou deixar tempo aqui suficiente para a gente poder conversar sobre isso. Tá? Então, acho que ficou entendido aqui, né? A função do DevOps, no caso do Salesforce, como eu disse, é um excelente ambiente, uma plataforma, mas tem essa necessidade aqui de todos esses pontos que eu coloquei aqui. Infelizmente, a Salesforce não oferece hoje. Então, aqui, o que é uma abordagem, né? As métricas de desempenho de implementação. Lead time para mudança, ou seja, o chefe quer, infelizmente, é assim que a gente ouve falar muito dessa transformação digital, é justamente o tempo para entregar o código à produção. Então, você tem que fazer rápido, mas é o que eu falei antes, quem come apressado, come cru e quente. Você tem que fazer isso aqui de uma forma rápida, mas de uma forma eficiente. Tá? Menor é melhor, o menor tempo, ciclos mais rápidos de feedback, ajustes ao mercado. Ou seja, ajustes ao mercado é as tendências do mercado. Por exemplo, agora com esse Covid mesmo, ninguém esperava. Tinha empresas no Brasil que diziam: nunca vou permitir que meu funcionário trabalhe de casa. E, no entanto, tiveram que fazer aí VPN. Eu sei que o mercado brasileiro bombou aí, o pessoal comprando laptop, porque ninguém tinha. Então, é justamente ajuste ao mercado, essa função aqui do lead time, né? Frequência de implementação. Maior é melhor. É justamente o oposto. Quanto mais vezes você conseguir fazer implementações, melhor. Se você faz uma implementação hoje uma vez por mês, é uma coisa. Se você passa a fazer 2 vezes por mês, melhor. Se você puder fazer toda semana, ótimo. Se você puder fazer uma vez por dia ou várias vezes ao dia, melhor ainda. Você imagina uma briga aí entre Coca-Cola e Brahma no Brasil, numa campanha promocional, você acha que o pessoal vai esperar? Ah, não, vou lançar isso só no feriadão. Não pode, tem que lançar. A Coca-Cola lançou uma propaganda na hora do almoço, imediatamente a Brahma tem que estar ali para responder. Tá? Razão de falha
na mudança. O que o DevOps ele ajuda? Porque você tem testes, melhores testes, né? Aqueles lances que eu falei de você testar o teu código Apex, você ter qualidade, você ter monitoramento. Então, menor é melhor. Você tem menos razões para que tenha falha. Você tem menos falhas, ou seja, o teu produto que você está integrando tem uma qualidade maior. E o tempo médio de recuperação aqui? Qual a demora para recuperar de falhas liberadas pela produção? É aquela coisa que eu falei. Você fez um relatório, botou na produção, o relatório está errado, o usuário reclama, você volta e conserta. E se for uma aplicação inteira? E se for um objeto novo que tem vários Apex, Trigger, várias classes? Então, isso aqui é uma coisa que, por você usar o DevOps, você consegue monitorar tudo isso aqui e reforçar, botar a lei assim, olha, tem que seguir essas regras aqui, senão a gente, sabe, não vai para frente. Então, são esses fatores aqui que afetam o teu desempenho. O tamanho da equipe de implementação, uma coisa é você trabalhar com 10 pessoas, outra coisa é você trabalhar com 100 pessoas. O número de usuários, né? Uma coisa é você ter 20 usuários te pedindo para você colocar o CPF na tela, outra coisa é você estar trabalhando com 3.000. Número de ordens na produção, quem trabalha com mais de um sabe o inferno que é. O volume de customização, quanto maior o volume de customização, mais difícil é, porque a partir do momento que você envolve customização, você está envolvendo, você criando, você está fugindo um pouco da tangente, né, do objetivo que é da Salesforce, que é low code ou zero code. Então, quanto mais você puder fazer de point and click, melhor. É claro que tem funções que realmente você precisa codificar, tá? E utilização de uma plataforma de DevOps, né? Isso aí está mais do que entendido. Então, o que acontece? As métricas aqui, tá? Dando um exemplo do pessoal que tem um alto nível, médio nível, baixo nível e como é que são as melhoras. O que acontece com as empresas quando ela consegue implementar políticas, né, de DevOps? Tá? Intervalo entre desenvolvimento e produção, menos de 1 hora, menos de um dia, diário e mensal, e aqui vai as porcentagens. Tá? Você tem que identificar seus objetivos, né? Porque justamente não adianta falar assim, não, Carlos, me convenceu, DevOps é ótimo, e agora? Agora você tem que realmente identificar o que você quer fazer com DevOps. Não, eu quero usar o DevOps porque eu vi várias pessoas se certificando aí, porque o Carlos, que é MVP, falou que acontece. Não, não é assim. Sabe? Você tem que realmente entender, aceitar que DevOps não é um problema, é uma situação a qual você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que, né, lidar com. A única exceção que eu vejo é se você é somente você de admin, a tua equipe é você com 3 usuários, então você não vai comprar uma Lamborghini para fazer um trabalho que um Fusquinha faria. Mas, na maioria dos casos, você realmente tem que ter um processo, uma metodologia aí de DevOps. Tá? E aqui você está mostrando o investimento e o retorno do investimento, que a pessoa vai falar, mas eu vou ter que pagar agora para comprar um produto, ou se eu não vou comprar um produto, eu vou desenvolver um produto DevOps em casa, vou ter que encontrar um engenheiro de DevOps. Então, isso aqui está mais ou menos o retorno, né, que as pessoas têm visto a nível de benefício de investirem no fator DevOps. É claro que isso aqui, né, 17%, são pessoas que foi um impacto de 5 milhões. Isso aqui é em dólares, hein, gente? Não é nem em real. Então, vocês tiram uma ideia. Então, parece que a maior parte está aqui em 34%, em torno de 1 milhão, de 500 mil a 1 milhão, foi o retorno que a pessoa teve desse investimento. Isso aqui, para mim, é uma das partes mais importantes. Tá? Quais são os 5 passos para que você esteja no top de DevOps? Inicialmente, acho que todo mundo consegue fazer isso hoje. É o quê? É selecionar e implementar. Tá? Ou seja, isso é você simplesmente usar um change set ou usar Ant, né? Alguma outra ferramenta que você copie seus metadados de um ambiente para o outro. A segunda já envolve o pessoal de desenvolvimento. Eu não conheço nenhum admin que use um Git repositório para fazer controle de versões. Eu não conheço nenhum produto no mercado que faça controle de versões dizendo, olha, você criou tal relatório, o relatório foi criado tal dia, tal hora, por tal pessoa, saiu do Dev1 na segunda, na terça baixou no UAT e na sexta-feira estava em produção. Eu não conheço nenhum produto, a não ser o Copado, né? Mas realmente
Não é uma coisa que vem da Salesforce. Você não tem isso aqui. Você pode ir na App Exchange, você vai encontrar o Copado, eu não sei quem mais que você vai encontrar. Então, esse é o segundo nível. A partir do momento que você está crescendo, lançamentos orientados por histórias. Ou seja, o que eu falei é você ter esses teus processos de DevOps, você estamos associados a eles a uma ferramenta ALM, né? Application Lifecycle Management. Ou seja, você usa User Stories, seja por Gira ou um outro produto, Azure, DevOps ou qualquer outro, mas daí você consegue criar suas User Stories dizendo, olha, eu preciso ter o CPF em tal objeto. Tá? Essa é a história. A partir de que essa história é criada, ela vai chegar e vai estar dentro do Salesforce, ela vai gerar um requerimento de que um developer, um admin, vai ter essas especificações funcionais do que fazer. Tá? Então, esse é o nível 3. Tá? Nível 4 é quando você consegue fazer as coisas mais automatizadas, como eu falei antes. Você cria uma coisa, você cria um elemento no seu ambiente de sandbox, no seu ambiente de scratch.org, e uma vez que você fez o teu testezinho ali, teu mínimo, você está apto a jogar isso para o outro ambiente sem ter a tua intervenção manual, sem você ter que apertar um clique ali. Você pode fazer isso automaticamente, dizer assim, olha, toda vez que eu terminar um negócio aqui no meu Dev1, joga isso para o UAT, ou você pode fazer isso para um job, né? Você pode botar num calendário, né? Fazer, olha, todo dia, depois de 1h da manhã, o que tiver no meu ambiente, joga para o ambiente posterior, ou seja, sai do Dev1, Dev2, Sandbox, com integração ou UAT. Então, esse seria o nível 4. O nível 5 é assim, você está lá, né, no topo do céu, né, cara? Você fala assim, cara, estou no reino. Porque o que acontece? É você conseguir atingir esse nível de automação geral. Ou seja, não só de você criar as tuas mudanças, essas mudanças serem testadas automaticamente e serem implementadas, não é direto, mas ela vai passar por todas essas etapas de você desenvolveu no seu ambiente de sandbox, de acordo com as suas regras de negócio, você fala, olha, eu quero que uma vez por dia, ou toda noite, ele vá para o ambiente de UAT, faça os testes requeridos de Apex ou de conformidade e, finalmente, chegue isso em produção. Então, quando isso acontece, tá? Quando você chegar nesse nível aqui, você tem essas mudanças, podem acontecer assim automaticamente. Tipo, de hora em hora, você mudou alguma coisa a partir do momento que satisfaça todos os testes do teu ambiente, pode chegar isso em produção e o usuário nem saber. Então, esse nível 5 aqui é o objetivo de todo mundo que trabalha com DevOps, é chegar nesse nível de maturidade. Então, quanto maior a maturidade aqui, maior a velocidade de inovação, maior a velocidade de você desenvolver uma coisa, desenvolver com qualidade, testar com qualidade, pegar o approval do pessoal de QA, né, dos testes, do pessoal que faz os testes, e ter o approval final, e isso está aí em produção, está aí no ambiente de produção para que todo mundo possa desfrutar da aplicação. Mais uma vez, esse gap aqui, tá? A velocidade de inovação, que é o custo, né, do lead time. O que é o lead time? Como eu já disse, é o tempo que demora de você desenvolver uma coisa ou fazer manutenção em alguma coisa e você colocar isso em produção. Tá? E é claro que a velocidade de inovação é uma aqui, tá? E isso influencia também no número de pessoas que tem na sua equipe. Ou seja, quanto maior for a sua equipe, mais difícil fica de você gerenciar isso. Equipes isoladas. O que é uma equipe isolada? Equipe isolada, gente, não é necessariamente fisicamente. Tá? Quando a gente fala equipes isoladas, é assim, eu estou trabalhando no meu ambiente, mas eu não tenho um ambiente de DevOps, então eu faço o que eu quero, o Vitor faz, sabe, o Vitor faz o que ele quer, o André Santos faz o que ele quer, a Bruna faz o que ele quer, então não tem integração. Tá? Então, esses membros remotos de equipe não tem coordenação, não existe um processo de governança para dizer quem faz o quê, quando faz, e não tem uma visibilidade do que é o processo. Quando você tem um ambiente DevOps, você reduz esse time to market, ou seja, esse tempo que demora de você faz assim, olha, Carlos, estou com o troço aqui pronto para testar. Bum!
se você tiver esse processo de DevOps, você consegue que isso seja, essa implementação seja feita mais rápida, tá? Quando a gente fala que lançamento seria implementação, é mais seguro porque teve testes, tá? Isso é automatizado, então você não precisa de uma pessoa estar ali, porque eu tenho que ficar depois da hora hoje para fazer esse teste. Não, esses testes existem. Então, se eles estão automatizados, não vai passar para a produção. Só vai passar na hora que tiver o teste estiver correto. Você tentou fazer uma implementação e não passou num desses testes, alguém vai receber um e-mail dizendo, olha, essa implementação aqui, esse objeto não passou, esse dashboard não passou porque não existe o relatório que está por trás desse dashboard aqui. Esse Apex Class aqui não tá entrando porque não existe o campo, o custom field para você criar coisa e tal. Então, o que acontece? Isso é o resultado de uma equipe DevOps, ou seja, é uma coisa colaborativa, onde todo mundo tem a participação. A gente vê aqui até do CTO, o arquiteto, o cara de segurança, administrador, o developer, podia até colocar aqui um release manager, né? Podia colocar um BA, que é um business analyst, um analista de negócio, e uma vez que você consegue desenvolver aplicações mais rápidas, mais seguras, mais eficientes, que estão justamente com o que, né, o usuário pediu, você se alinha com o crescimento dos negócios e a tecnologia. Ou seja, você se alinhar com os negócios é você fazer com que a tua companhia ela esteja muito mais produtiva, porque o tempo de resposta é bem menor. O cara pediu hoje, segunda-feira, eu quero isso assim, assim, assado. Pô, que te demorava 3 meses, você está fazendo em 1 mês. A partir do momento que você consegue reduzir o tempo de entrega, desde que o usuário pediu até que você colocou em produção, esse é uma das metas do DevOps. E é isso. Cara, nem percebi, acabou. A gente tem ainda mais alguns minutos. Perguntas, pessoal? Pessoal, vamos perguntar. Está aqui o Rodrigo. Rodrigo, pergunta. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo, trabalho na Capgemini também, junto com o Victor. Boa noite. A minha questão é em relação aos níveis que você falou aqui, uns 3 slides atrás, que o nível 5 de entrega contínua seria o céu, né, é o que as empresas anseiam. Com o Copado, como é a ferramenta que está aqui na tela, você teria uma margem de falar quantas empresas com o Copado elas conseguem atingir esse nível de entrega contínua? Olha, o nível de entrega contínua, isso vai da empresa em si. Porque o que acontece? Quando você fala que é um caso interessante, a maioria das vezes, quando eu estou fazendo uma demo, e quando eu falo com Continuous Integration, Continuous Delivery, aí o cara assim, não, eu não quero fazer nada. Não. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Simplesmente você faz implementa um relatório novo, alguma coisa, isso vai para a produção. Não, eu quero que alguém faça na munheca. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento desse processo chamado Continuous Integration, Continuous Deployment. Então, para que você consiga fazer isso, não é uma limitação do produto copado ou não é uma limitação que o DevOps prevê. Não é isso. Isso vai do nível de maturidade do cliente e chegar assim, olha, eu confio no que eu estou fazendo. Por exemplo, vou te dar uma analogia. Você, por exemplo, você faz corrida? Você é corredor? Sim. Sim. Você faz maratona? Não, só corrida leve só. Pois é, se eu falar para você hoje, olha, vamos fazer uma maratona aí de 10 mil, sabe, 10 mil pés ou de 10 quilômetros, dá para você encarar? Não. Pois é, mas se a gente começar gradualmente, primeira semana a gente faz ali 1 quilômetro, e né, depois de algum tempo, de alguns meses, você acha que você consegue fazer os 10 quilômetros? Com certeza. Então, esse é o processo. Esse processo de maturidade, aí 5, a gente fala isso, o próprio processo de DevOps em si, geralmente são empresas grandes, né, ou consultorias grandes, parceiros grandes, que vão entender, né, a necessidade, porque eles lidam com vários clientes ao mesmo tempo, com várias equipes, então é um inferno para gerenciar isso. Geralmente, uma empresa pequena, ela não vai reconhecer que tem o problema, tá?
A melhor forma de você resolver um problema seu, o primeiro passo é você aceitar, reconhecer que você tem um problema. Tá? Então, no caso do DevOps, aí, esse nível de maturidade 5, isso está muito mais vinculado à equipe, ao amadurecimento da equipe. Você tem um trabalho de evangelização, de explicar exatamente o que é, o que não é, do que necessariamente ser uma limitação de um produto ou uma limitação do processo. Tá? Então, o nível 5 aí, ele vai mais... É uma combinação de tudo. É claro que você tem que ter um produto que te permita isso, mas vai também... Você não adianta ter um produto que faça e o teu usuário, o teu gerente fala assim, não, eu não confio nisso. Então, você tem que, né, tipo, sopa está quente, você vai pelas beiradas até você estabelecer esse nível de confiança da equipe. Beleza? Beleza, perfeito. Obrigado. Não, obrigado a você. Boa pergunta. Pessoal, alguém mais? Eu não levantei a mão, Carlos, mas é o Diga. seguinte, quem ficaria responsável mesmo pela parte da implantação do Copado, do DevOps? No caso, eu sei que fica na parte do time, né? Mas tem alguém que fica responsável ou o time todo tem que estar ciente de como implantar isso ou de como gerir isso, né? Tá, E ótima pergunta. uma segunda pergunta, desculpa até interromper, como que funcionam as licenças do Copado? Que eu me certifiquei para administrador, só eu não entendi bem como que funciona, porque eu vi que eu tenho uma org, né? Um playground para ficar por um mês, mas como que funciona se eu estivesse no ambiente mesmo de produção numa empresa? Não, beleza. O que acontece? O Copado, no caso... Gente, eu só vou falar de Copado porque me perguntado, tá? Vocês devem ter visto que durante a apresentação eu procurei evitar falar, porque esse aqui não é um call a respeito de Copado, é um call a respeito de DevOps. Mas a pergunta é, Copado é uma aplicação 100% nativa em Salesforce. Então, por ser um pacote Salesforce, tudo que você usa hoje no Salesforce, você usa em cima de Copado. Ou seja, permission sets, profiles, você chega lá e customiza. O Copado te dá uns objetos, você quer criar uma página diferente, em Lightning, alguma coisa, isso fica a seu critério. Então, o que acontece? O Copado é instalado em produção, tá? E você precisa de pelo menos 2 licenças. Tá? Essa licença, se você tem acesso ao Salesforce, você vai ter acesso a entrar no Copado. Tá? A diferença é que dentro do Copado você vai ter alguns tipos de licença e alguns tipos de permission sets. No geral, tá? No geral, vamos que você tenha uma equipe aí de, sei lá, 10 desenvolvedores. No geral, você daria a cada desenvolvedor a licença de simplesmente fazer um commit. O que é um commit? É o cara vai no ambiente dele ali, de Dev1, Dev2, sei lá o que for, e mudou um relatório. Tá? Depois ele chega, vai em produção, acessa o Copado e ele faz o commit. O que ele fazer o commit? O commit é ele salvar esses dados dele, desse Dev1 aí, no repositório Git. Tá? Então, existe uma diferença. O que é um commit e o que é um deployment? Commit é você gravar os seus dados da mesma forma que você está usando um arquivo Excel, um Word, você dá um save. Então, você gravou os seus dados ali no Git repositório. Tá? Acabou, não deveria ter mais acesso de nada. Depois disso, você teria um Release Manager, que, no geral, seria uma pessoa que ia falar assim, olha, eu posso chegar e posso fazer o deploy agora. Tá? Então, o Vitor foi lá e mudou, né? Ele mudou um relatório, ou criou um objeto, criou um Apex, alguma coisa assim. Você fez isso no seu Git. Agora, o Release Manager é a pessoa que vai chegar e ela vai fazer assim, agora eu vou fazer um deployment. O que é um deployment? Ele vai jogar desse teu ambiente de Dev1 para o ambiente posterior, que seria a integração. Tá? Aí está lá na integração. Nesse ambiente de integração, ele vai ter, talvez, outras pessoas que vão ter acesso somente a esse ambiente de integração, para que eles possam fazer os testes ali. Uma vez mais, essas pessoas vão ali e fazem, testou, está tudo beleza? Olha, tá beleza, fulano, senhor Release Manager. Aí, uma vez mais, o Release Manager vai e fala assim, não, agora está aprovado. O que o Vitor fez no ambiente dele, eu promovi, eu fiz um deployment, implementei nesse ambiente de integração. A minha equipe de integração foi lá, testou, aprovou.
eu agora posso pegar e jogar isso para produção. Ou você joga na hora, ou você joga, ou você fala assim, eu quero fazer isso aqui para um job, para rodar depois de meia-noite, e assim por diante. Mas, no geral, você teria uma licença do Release Manager, tá? E as outras licenças seriam do pessoal que justamente vai botar a mão na massa nos seus ambientes. Mas ninguém... Porque uma coisa que o pessoal pergunta, mas meu cliente não me deixa entrar na produção deles. Não, ele pode até deixar, só que porque é um ambiente Salesforce, você só vai ver copado, tá? Você não vai ver outras aplicações privadas dele, você não vai ver oportunidade, você não vai ver absolutamente nada. Você só vai ver copado e ainda assim, dentro do copado, tem vários permission sets, várias licenças que você pode ficar extremamente limitado de só poder fazer realmente o commit e não fazer mais nada. Beleza? Beleza, perfeito. Muito obrigado, viu? Não, por nada. Alguém mais? Vamos lá, pessoal. Alguém mais? Eu sei que alguém tem mais alguma pergunta. Bom, se não tem perguntas, vamos ver aqui. Algo mais? Dou-lhe uma. Gente, perguntas, comentários? Bom, já que não tem pergunta, acho que o pessoal ou está tímido ou o pessoal pelo menos gostou. Eu espero que tenham gostado, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que participou do evento, tá? Espero que, se gostarem, voltem novamente, dia 28 de maio, voltem para o próximo evento. E eu espero que vocês procurem aprender mais sobre DevOps. Qualquer coisa, vocês podem sim, entrar em contato comigo, tá? Eu estou aí no LinkedIn, estou no Twitter, participo bastante. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Espero, né, que vocês participem. Espero que esteja todo mundo aí usando segurança, né? Cuidem de vocês, das suas famílias. E até a próxima. Obrigado e uma boa noite para todos. Muito obrigado, Carlos. Boa noite. Boa noite, pessoal.